Dani, fico muito feliz, né, que tu tenha aceito o convite de participar desse momento conosco. E vejo assim que da semana passada para essa, várias pessoas diferentes do habitual, da audiência e de outras cidades também entraram aqui no perfil e muitas até me perguntando como é que ia funcionar essa questão do Vida de Empreendedor, né, o porquê que estava acontecendo isso. E então, assim, até eu gostaria de fazer uma abertura, né, sobre isso, porque essa atividade é uma atividade acadêmica, né? Ela acontece como uma atividade complementar para uma disciplina que eu sou a professora aqui na Unicamp de Santo Ângelo. E para o pessoal assim, conhecer um pouco mais, né, sobre esse projeto, então eu quero falar um pouquinho, né, sobre ele. O Vida de Empreendedor, então, ele surgiu na necessidade da gente fazer diferente, né, adaptar para a realidade atual uma prática que a gente já fazia dentro da universidade e dentro da sala de aula, que era convidar empreendedores, né, empresários, para trocarem experiências com os nossos alunos. Então, assim, eu não estou inventando nada, né, não estou criando nada, apenas eu resolvi usar as ferramentas que eu tenho no momento para fazer o melhor trabalho e entregar o melhor possível para os meus alunos, né, da disciplina de empreendedorismo, cursos de administração e ciências contábeis, da URI Santo Ângelo. E por que aqui no Instagram? Né? Algumas pessoas me perguntaram, Viviane, mas por que não no Facebook? Facebook tem mais gente, tu tem até muito mais amigos lá do que no Insta. Por quê? Porque os meus alunos, eles são em 92% da faixa etária entre 17 e 21 anos. Então, eles não estão no Facebook. Eles estão em outras redes e o Instagram é uma delas. Então, por isso, né, a gente optou pelo Instagram. E é uma questão de público, de audiência, né? A gente sabe, eu não sou, assim, entendedora com muitas habilidades em marketing digital, mas a gente sabe se virar, né? Porque precisa, e a vida do empreendedor ensina a gemer, né? A dor ensina a gemer, então a gente tem que aprender até para saber pedir para as pessoas o que a gente quer, expressar, né, o que a gente quer. E os nossos acadêmicos, então, eu entendo que eles estão tendo uma oportunidade única com essa prática, com esse projeto. Por quê, Dani? Porque eles eles estão numa instituição que é tradicionalmente presencial, né? Todos nós estamos num momento onde a atividade ela está síncrona, a gente está com os estudos em casa ou no local que a gente acha melhor estar nesse horário. E essa turma, ela vem para um desafio e para uma oportunidade totalmente diferente. Eles estão tendo o privilégio de ser a primeira turma dentro da URI Campus Santo Ângelo a ser 100% EAD. E aí muitas pessoas não entendem a diferença entre EAD, entre síncrona e qual é a diferença. O EAD tradicional, ele traz uma trilha solitária, no meu entendimento, porque são aulas gravadas, né, e você tem um período lá para absorver o conteúdo, fazer todas as tarefas. A síncrona é o que a gente está vendo nesse momento, né, que é a gente está lá matriculado num ambiente presencial, mas tendo que fazer essas aulas virtuais. Então, eu entendo que eles estão tendo uma baita oportunidade, porque eles estão nos 3 ambientes. E isso vai, no meu entendimento, proporcionar para eles adaptabilidade, né, como uma das habilidades do futuro deles. E aí, assim, o nosso EAD da URI, ele não é assim um EAD mega tradicional, né, até porque é a primeira experiência essa. A gente está trazendo atividade síncrona também, né, e fazendo essa vivência deles, esse contato deles com os empreendedores, com os empresários e com a nossa comunidade. Então, é um diferencial muito grande que a URI está trazendo, né, para os nossos alunos desta disciplina que é EAD. Enfim, né, eu gostaria só de explanar isso porque houveram algumas perguntas, né, com relação a isso. Então, Dani, para a gente não demorar muito, porque eu sei que o teu conteúdo é bastante vasto, a experiência é enorme. O tema, então, né, como posso empreender se sou funcionário, teoricamente conhecido como intraempreendedorismo,
né? A gente vai falar bastante sobre isso nas aulas, né? E por que a sequência das lives está sendo assim com essas temáticas? Porque eles fazem essa trilha, né, das aulas gravadas, das aulas síncronas, e eles têm um conteúdo programático. Então, eu preciso trazer as pessoas para falarem para um público que está iniciando o caminho na teoria do empreendedorismo. Então, eles precisam saber alguns conceitos antes de ouvir o empreendedor. E a gente estudou nessa última semana os tipos de empreendedorismo, os tipos de empreendedor. Então, a gente vai começar a falar deles, né? O empreendedorismo, empreendedorismo social, né? O franqueado e por aí vai. Então, a gente tem um caminho bastante grande de lives. Que legal. Não tem uma data certa para terminar esse nosso programa, né? Se possível e se eu conseguir pessoas voluntárias, ele vai até o fim do semestre, até início de julho, né? Porque tudo isso a gente depende da disponibilidade das pessoas, assim como você, né? Abrir uma horinha da tua agenda, uma horona da tua agenda, que a gente sabe que é bem cheia, e para vir trazer a tua vivência, né? O teu conhecimento para nós. Então, a gente vai depender da boa vontade de outros empreendedores, da agenda, né? Porque às vezes tem a vontade, mas não consegue conciliar os horários, né? Mas vamos torcer que tudo dê certo, a gente consiga trazer o máximo possível, né, dessa experiência, dessa vivência, não só para os nossos alunos, mas para a comunidade toda. Então, Dani, eu quero passar a palavra, né, e lembrar que tu tem aí uns 45 minutos para falar, porque senão o Instagram ele começa a travar e até nos derruba e não fica salvo o conteúdo, e nós queremos que ele fique salvo. Né? Inclusive ele está ficando salvo no meu Instagram e no YouTube da URI. Então, quem olhar lá o YouTube da URI também vai ter. Em breve estará no meu YouTube também, tá? Porque a pessoa aqui precisa, né, aprender a converter do Instagram para o YouTube, então ainda vai demorar um pouquinho, mas vai estar lá também. Enquanto isso, está no meu Insta ou no YouTube da URI, né, a gravação. Dani, então vou deixar para você se apresentar, como você gosta de ser chamada, conhecida, e tá contigo a palavra. Tá bom, tá joia. Então, obrigada pelo convite, Vivi. Fico muito feliz. Adoro compartilhar contigo os momentos, e nós tivemos já muitos momentos muito legais, mágicos, inclusive, né, em viagens, e aqui em Santo Ângelo também. O meu nome é Daniele, né? Eu me chamo de Dani. A Dani da Groker agora. Até me disseram, Dani, tu tem que assinar teus e-mails como Dani da Groker. Eu digo, como Daniele da Groker eu até consigo. Também não vou me sentir tão próxima assim, né? Não recebi a autorização de todos. Mas pode me chamar de Dani. Estou bem feliz de estar com vocês aqui. Nós estamos aí com 55 pessoas, um monte de gente conhecida. O pessoal da Groker também está aqui. Eu vi a Josi, o Tarciso, uma turma aí bem conhecida. Está com uma audiência super boa, Vivi. Vivi, eu não preparei aula, tá? Não preparei palestra. A gente vai conversar, né? Então, tu está falando aí de empreendedorismo e eu comecei o meu primeiro negócio foi quando eu tinha 19 anos. Na verdade, nós entramos assim, fizemos uma parceria e aí eu fui estagiária, eu fui vendedora, eu fui caixa, eu fui a gerente, daí eu fui dona. Aí eu trabalhei na empresa de outros, né? Trabalhei na diretoria com empresas de outras pessoas. Eu trabalhei durante um tempo num seminário que, assim, me abriu muitos horizontes e que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, que é o Empretec, que é um treinamento, um seminário, na minha época, eram 9 dias. Então, eu fiz o meu seminário como participante e depois eu tive a oportunidade para trabalhar nesse seminário, que é um seminário que foi criado pela ONU e foi trazido para o Brasil através do Sebrae. E é um programa assim, de imersão total, onde a gente passa, seja facilitador ou seja participante, a gente passa aí 9 dias em claro, praticamente. E me ajudou muito, me ajudou a fazer o que eu faço hoje e me ajudou também a conduzir as minhas empresas. Depois eu trabalhei no Dale Carnegie, que também é um treinamento americano,
que me ajudou bastante. Trabalhei 5 anos no Dale Carnegie. E aí, quando eu fiz o meu doutorado, eu sou formada em administração, né? Então eu sou colega, registrada, inclusive. Participo das funções aí de CRA contigo também, né? Agora menos um pouco por causa das atividades do Flávio, meu marido. Mas... Nós estamos juntas na coordenação de relações internacionais do Conselho. Isso aí. E também no CRA-RS Mulher, da nossa região, Mulher. Missões. Perfeito. E aí, quando eu fiz meu doutorado, eu fiz na área de gestão por competências. E aí, um dos produtos lá do meu doutorado, uma das minhas hipóteses, era o perfil dos colaboradores, perfil ideal. E, entre outras coisas, Vivi, a gente via que estava muito presente ali aquilo que o gestor normalmente nos diz quando a gente abre uma vaga, por exemplo. Na Groker, nós trabalhamos com vagas de carteira assinada, vagas de estágio, né? E também nós preparamos líderes. E quando um gestor, uma empresa, entra em contato conosco para abrir uma vaga, e, em geral, quando a gente pergunta assim, quais são as características que você busca na pessoa, né? Às vezes a gente nem está perguntando isso. E eles já dizem, eu preciso de uma pessoa comprometida, que pegue junto, que tenha cabeça de dono, que tenha proatividade. Cara, o que ele está falando, né? Ele está querendo um intraempreendedor. Que as pessoas às vezes ficam pensando, será que empreender é para mim? Que eu sou colaborador, sou funcionário de uma empresa. Eu digo o seguinte, é muito melhor do que ser empreendedor no primeiro momento. E até, dependendo da pessoa, pro resto da vida. Sabe por quê? Porque quando você é empreendedor e tem a tua empresa, o risco é todo teu. Agora, tu imagina, você tá empreendendo, e aí, se dá certo, beleza, normalmente tu é reconhecido, mas para dar certo, você tem ainda, se você se der bem com os teus superiores, você tem uma mentoria, que são os teus chefes, né? Que a gente está falando muito de mentoria, que são os teus chefes, a importância disso. E se der errado, tu não tem risco. Tu pode ser demitido. Sim, mas a única coisa que tu perde é o teu emprego. Tu pode ir para outro lugar e conseguir outro. Tu não perde a tua empresa. E o empreendedor, ele obviamente, ele corre riscos calculados, mas ele corre o risco de perder a empresa. Vamos pensar aí agora, nessa época de pandemia, né, Vivi? Cara, assim, de uma hora para outra, a Groker perdeu 90% do faturamento. De uma semana para outra. Faz um ano. Hoje é dia 25, 26 de março, né? No ano passado, nós estávamos pensando o que nós faríamos. Nós já tínhamos muita coisa, assim, meio caminho andado, né? Como o Rodrigo falou, né? Mas nós perdemos aí 90% do faturamento. E aí bate pavor, né? Tu fica pensando assim, olhando para trás, a gente vê, deu certo. Mas quando tu tá nessa situação, quando tu tá dentro disso, e tu é o empreendedor, tu tá correndo o risco de perder a tua empresa, tu tá correndo o risco de não poder pagar as tuas contas, tu tá correndo o risco de perder os teus colaboradores, e tu não quer perder, né? Hoje em dia nós temos cada vez mais equipes enxutas, então a gente só tá realmente, em geral, com quem é bom, né? Pelo menos bom para cima, né? Sim. E você sendo intraempreendedor, você não corre esse tipo de risco. E ainda tem um mentor do teu lado, se quiser. Então, é muito, muito legal isso. E se você pensar nas características que o gestor pede, são características de empreendedor mesmo. Eu quero alguém que pegue junto. Pegue junto. Pegue junto é como se fosse dono. Então, eu quero alguém que pegue junto, que tenha a cabeça de dono. Falou duas coisas iguais, né? Sim. Praticamente, se tu olhar para alguém na tua empresa que pega junto, tu pode ver que ela se importa quase como você com a tua empresa. Que se um cliente fez uma reclamação e você não tá, ele vai lá e resolve. Ou pelo menos ele tenta, né? Ele demonstra interesse. Se viu alguma coisa errada acontecendo dentro da empresa, ele já se liga e já vai buscar quem pode resolver quando ele não pode. Que é o que o empreendedor faz.
Né? É o que o empreendedor faz, só que ele está com uma baita de uma vantagem, que é com uma carteira assinada, né? Com todos os direitos que a gente chama, tem férias, que o empreendedor tradicional esse geralmente não tem, e quando tem que fazer um malabarismo às vezes para sair, né, Vivi? Então, tem férias, tem 13º, tem fundo de garantia, tem o salário garantido, né? É óbvio, tem ônus? Tem. As decisões não são todas tuas, mas você pode participar das decisões. E talvez alguns não estejam ainda percebendo isso, mas a gente precisa de pessoas para dividir as decisões, para tomar as decisões. Porque quando a gente é dono da empresa, querendo ou não, é uma atividade mais solitária, a menos que você tenha sócios. Aí fica menos solitário. Mas, por exemplo, eu, né, sou sozinha, eu sou a única dona da empresa. E já tive empresa que eu também fui única dona, já tive empresa quando eu tinha sócia. E quando a gente tem sócios, a gente até tem mais com quem conversar. Mas quando a gente é o único dono da empresa, a gente fica, de certa forma, sozinha e precisando de gente para conversar. Então, aquela pessoa que tem aquelas atitudes diferenciadas, ela naturalmente é chamada para participar mais das decisões. Participando mais das decisões, você acaba se desenvolvendo mais. Se desenvolvendo mais, você se torna uma referência para o teu setor, para o teu grupo, para a tua equipe. E daí, para você assumir uma função de liderança formal, é um pulinho. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho perfil de empreendedor, eu não tenho perfil de líder, que às vezes se confunde muito, né? Porque normalmente o empreendedor, ele se torna, normalmente não, muitas vezes ele se torna o líder da sua empresa. Ele abre a sua empresa, ele é empreendedor, né? Ele aceita correr mais riscos. Sim. E a pessoa pensa assim, mas eu procurei emprego, então eu não sou empreendedor. Não sou, e não tenho características de liderança. E é justamente o que nós trabalhávamos no Empretec. Quando a gente vai estudar ali o chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Tu pode ter conhecimento, tu pode ter até uma certa habilidade, mas se você não tiver o comportamento certo, você nunca vai aumentar aquela habilidade. Né? E se você não tem comportamento, se você está ali parado, reativo, tu só vai ter o conhecimento. Tu não vai nem adquirir nenhuma habilidade, por quê? Porque tu não vai ter iniciativa para colocar em prática. Então, e isso tem estudos que mostram, 80% do desempenho de uma empresa ou de uma pessoa, e o desempenho de uma empresa é a soma do desempenho de todas as pessoas, é comportamento. Então, a gente ajudava no Empretec as pessoas a reconhecer o quanto elas tinham de comportamento empreendedor, que são as CCEs, características de comportamento empreendedor, e através de atividades, o Rodrigo já comentou um pouco sobre o Empretec, sobre startup, né? Sim. Através de atividades, a gente ajudava a pessoa a desenvolver mais ainda aquelas características que ela já tinha e identificar aquelas que ela poderia ou deveria explorar um pouco mais para criar mais habilidade disso. Então, aquele mito de que o empreendedor, ele nasce, ele é ou não é. Claro, tem pessoas que têm aquele pezinho mais lá, né? Que tu olha para a pessoa assim, ele não tem estudo nenhum, ele nunca frequentou uma sala de aula. Agora está mais raro, né? Mas nós vemos assim, quantos empreendedores que são pessoas que nós já conhecemos, alguns até já faleceram, mas que nunca tinham entrado na sala de aula. Mal sabiam escrever o nome e eram empreendedores. Então, é atitude, né, Vivi? É atitude. Então, se é atitude e você, como ser humano, pode escolher as atitudes, eu posso escolher se eu vou ser uma pessoa, por exemplo, prudente. Eu posso escolher se eu vou ser uma pessoa com iniciativa, mesmo que isso não esteja em mim. Se eu souber que isso é importante e eu tomar a decisão, eu vou escolher. Quando todo mundo estiver ali, né, se fazendo de conta, se coçando lá, você fala um pouquinho. Deixa que eu faço. E quando eu faço isso, quando eu tomo essa decisão, quando eu decido agir, eu decidi agir como um empreendedor. Então, a pergunta é aquela, né? Eu não tenho aquilo nato em mim. Não tem problema. O primeiro passo é você saber quais são as características, saber quais são os comportamentos. E o segundo passo
é você identificar, ver se tem isso ou não. Aquilo que você tem, você vai fazer mais, vai se colocar mais em situações onde isso seja exigido. E aquelas características que você não tem muito, você vai batalhar para você desenvolver. Então, qualquer um de nós pode desenvolver características de comportamento empreendedor e, tendo características de comportamento empreendedor, vai ser visto como um empreendedor. E dentro de uma empresa vai ser visto como um intraempreendedor. Isso aí. E até, Dani, quando a pessoa tem dificuldade para reconhecer, né, as suas habilidades e principalmente seu comportamento, existem aí vários treinamentos, várias estratégias de autoconhecimento, né? Tanto o autoconhecimento para o seu comportamento, quanto o autoconhecimento voltado para negócios, né? Então, a gente tem aí várias ferramentas que ajudam a fazer esse desenvolvimento, esse diagnóstico, e depois de diagnosticado, ter reconhecendo aquele diagnóstico e aplicar mais energia, mais conhecimento e treinamento para desenvolver aquilo, né? Falando, agora eu vou pegar duas falas tuas. Essa questão do empreendedor, por vários anos, e ainda acontece muito, dele não ter essa formação técnica, né? Dele não ter estudo, como a gente tem mais facilidade hoje de conseguir. Mas aí, assim, tem empresas que elas passam de uma geração para outra. E, por vezes, a gente não tem dentro da sucessão alguém com habilidade ou com comportamento de liderança. E aí passa também pelo processo da profissionalização, né? E aí, dentro desse processo de profissionalização, eu sei que tu atua muito bem, né? Que tu forma aí líderes para empreenderem dentro das empresas, porque tem muitas empresas que têm essa necessidade, né? Tá ali, ou não tem para quem passar a sucessão, ou os sucessores não têm afinidade com aquele negócio. E não tem problema nenhum, né? A pessoa não é só porque é filho do fundador que tem que assumir. Para a empresa continuar e garantir a saúde da empresa, é melhor profissionalizar se a pessoa que está ali para tocar o negócio não tem, né, essa vontade. Porque é bem isso, é vontade em primeiro lugar, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, qual é o perfil, o comportamento das pessoas que buscam a liderança, né? Ou que buscam esse treinamento dentro da liderança. E, junto com isso, eu já vou te perguntar, elas vão porque o patrão está pagando o curso ou porque elas estão investindo no potencial delas? Boa. Tá. Se eu esquecer de responder alguma coisa, tu me puxa, tá, Gigi? Tá. Já, e o pessoal que está aí também pode perguntar, né? Cara, assim, até eu vou dar uma eu vou aproveitar o momento, tem pessoas aí que terminaram ontem um programa nosso, que é o Starter, que é aquele programa, a gente chama Starter, a sua preparação para a liderança, né? Então, eu disse, a Dani, manda um beijo para nós aí, né? Então, tô mandando um beijo pro pessoal, tem gente assistindo aqui da nossa turma. Vive, normalmente, são aquelas pessoas mais inquietas. Uma característica do empreendedor é aquele que ele é um insatisfeito, ele não é aquele que fica se queixando, tá? Ele é uma pessoa naturalmente insatisfeita porque ele está sempre querendo melhorar. Tá? Ele até comemora, ele aprende o negócio, ele sobe um degrau ali, ele comemora, mas daqui a pouco ele já está olhando para frente. Tá, mais que vem. É insatisfeito com o desempenho dele, tu diz. Com o desempenho dele, exatamente. Tá. Com o desempenho dele, perfeito. Tá. Então, é aquela pessoa inquieta, insatisfeita. Normalmente, são pessoas que já trabalham, tá? Nós temos o Evolution, que é um passo antes, que é um treinamento onde a pessoa conhece o seu perfil. Aí entra aquelas ferramentas que você falou, que é o Passport, que é aquela ferramenta que o Rodrigo utiliza na imobiliária, que ele comentou. E tem empresas que, obviamente, que não é a única ferramenta utilizada para selecionar gente, mas tem empresas como a do Rodrigo, tem várias empresas, parceiras nossas, que elas só contratam depois que elas conhecem o perfil. Não para dizer se contratam ou não, mas para saber como conduzir, inclusive, a integração,
treinamento, o reconhecimento, sistema de reconhecimento. Então, conhece. Agora, quando a pessoa se conhece também, aí a gente diz que dá match, né? Dá um match. Porque você consegue desenvolver aquilo que já está desenvolver de maneira consciente, né, proposital, aquilo que você sabe que você tem. E aí entra a diferença entre aquele que estudou, e aí para todos os nossos colegas, aí, futuros colegas da administração, aí, das áreas aí, eu gosto muito de uma frase que diz assim: a diferença daquele que estudou para o autodidata não é o diferente nível de energia. Eles têm a mesma energia, mas sim os diferentes níveis de autoconfiança em si mesmo. Por quê? Porque às vezes tu tá fazendo certo, mas como tu não frequentou uma faculdade, como você não fez um curso e sabe que aquilo é o correto, tu faz com aquele pezinho atrás, né? Tu faz assim, mas será que eu tô fazendo certo? E aí a gente estava falando ontem, no encerramento do curso, foi super emocionante, foi bem legal, tudo online, né? Eu sabia que eu fazia as coisas. Algumas coisas eu vi, eu só confirmei. Agora, e a gente fez a primeira etapa semana passada, a segunda etapa essa semana. Teve gente assim, ó, que só de saber que estava fazendo certo, em 3 dias de trabalho, já teve uma baita de uma abertura com o chefe. E contou para nós. Eu fazia, mas eu não fazia de maneira segura, eu não fazia com aquela autoconfiança que precisa. E então eu fazia, assim, com medo, tá? Então, são pessoas que são normalmente insatisfeitas com os seus resultados, normalmente são pessoas que querem se desenvolver, normalmente são pessoas que puxam para si as responsabilidades. Nós temos um jargão, né, entre algumas turmas, que nós temos o Intense, que é um programa para líderes, até que, né, que você participou. E você, tua mãe, Fernando, né, e uma turma aí. E esse é o nível acima, né, a gente chama. E quando a gente fala com esses líderes, que já são líderes, e muitos deles são empreendedores, e praticamente todos, ou todos, são intraempreendedores, né? Se não for intraempreendedor, não vai ser gerente, não vai ser líder, né? E a gente diz assim, ó, cara, eu prefiro 1000 vezes segurar o louco do que empurrar o bobo. Então, a gente normalmente diz que o empreendedor é o louco que o gestor tem que segurar. Que ele tem que dizer, ei, para, só um pouquinho, tia, calma, espera um pouco que a gente já vai conversar. Mas é aquele, assim, que está sempre atrás, que está em busca, que olha as coisas e também fica insatisfeito com o resultado que ele tá entregando no trabalho. Ele enxerga melhoria. Ele não só enxerga melhoria, como ele experimenta, ele corre alguns riscos calculados. Ele, como eu falei, ele é exigente, ele puxa para si a responsabilidade, ele dá bom exemplo. Normalmente ele dá bom exemplo porque ele puxa as pessoas. E uma característica bem legal do intraempreendedor, que tem aqueles que sempre enxergam o problema. E é bom a gente enxergar o problema. Mas o que eles fazem? Eles enxergam o problema, daí para mostrar, né, trabalho, vão lá para o superior imediato. Seu fulano, ó, tá acontecendo isso, viu? Disse. Esse é o mediano. Que o Rodrigo falou, né, o medíocre, né? Que é o mediano. Uhum. Mas tem o intraempreendedor, que é aquele que olha, vê que tá errado e já pensa assim, ó, de que maneira eu posso resolver isso? Ou de que maneira, se eu não for eu, né? De que maneira alguém aqui na empresa pode resolver? E aí ele não leva só o problema. Ele leva o problema e ele já, louco, né? Aí a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode não sei o quê. Eu não sei fazer, mas eu falei com o fulano e ele disse que faz. Então, é aquela pessoa que toma a dianteira, né? E sério, não precisa muita coisa, né? Além de vontade para isso. Não precisa. E as empresas estão precisando disso. Os gestores se queixam disso. E uma pergunta, né, que é recorrente tanto no Evolution como no Starter.
Tá, mas e se o meu chefe não aprovar? Bom, você tentou, né? Mas e se eu não tiver campo fértil? O não já tenho, né? O não já tem. Exato. Eu vi que você abriu a boca para dizer, o não você já tem. Você já tentou. Mas olha só, mesmo que o teu chefe não deixe você fazer isso, mesmo que ele seja contra, mesmo que ele não concorde, você já fez o teu exercício. Então, talvez você não fique nessa empresa para sempre. É possível que não, né? Essas novas gerações estão trocando mais facilmente de empresa. Se você deixar de fazer com medo que o teu chefe não vai gostar, tu vai estar deixando de desenvolver. E aí, você está perdendo empregabilidade. Eu não vou propor porque o meu chefe não vai deixar. E daí fica aquela lamentação, né? Não vou porque o meu chefe não vai deixar, não vou porque ele já disse não 2 vezes, ouvir a terceira vai ser muito difícil para mim, tal. E quando tem aqueles que vão, o chefe diz não uma vez, vai lá, o chefe diz não outra vez, aí da terceira emplaca. Legal. Ou então o chefe diz não sempre e ele percebe que daqui a pouco não é ali que ele tem que trabalhar. E tá tudo bem. Uma coisa que nós aprendemos na Disney, né, Vivi? Tem que deixar a pessoa ser feliz em outro lugar. E no Brasil, às vezes, a gente encara isso como uma ironia. Vai ser feliz em outro lugar, né? E não, é sério, gente. É sério. Todos nós temos o dever de buscar alguma coisa que a gente goste de fazer, que a gente se sinta útil. Então, se você está numa empresa onde você não se sente útil, onde você percebe que você não pode se desenvolver, não põe a culpa na empresa, porque ninguém te obrigou a estar lá. Tu pode sair. Tá, mas e como é que eu vou sair? Eu vou ficar sem emprego? Depende. Se você fez a tua lição de casa enquanto você estava na empresa, se você deu ideias, olha, logo alguém vai te encontrar no mercado de trabalho, ou vai ter um cliente, um parceiro daquela empresa que vai dizer assim, a Vivi saiu lá da Unipar. Saiu? Vamos atrás dela. Por quê? Porque você se mexeu, né? Porque você conheceu. Outra característica, depois, só para deixar um parênteses aqui, para depois eu falar sobre conhecer cliente, tá, Vivi? Depois eu vou fazer lembrar de falar isso. Eu não sei se eu respondi tudo. Não, só a questão do investimento, se ele vem mais das empresas para treinar esses comportamentos, esse perfil, ou se isso é nato das pessoas que já tem essa programação, essa organização, elas já traçaram metas futuras e elas vêm investindo nisso sem esperar que a empresa faça esse investimento. Tá. Varia, tá, Vivi? Mas para pessoas que são empregadas, tem muita empresa investindo hoje, tá? Tem bastante gente investindo, tem bastante gestores, empresas investindo. Por exemplo, os nossos treinamentos da Jaeger, né? Tem sempre alguém fazendo. Tá, e aí o Rodrigo acabou de fazer uma pergunta aqui, ó. Como reduz o turnover? Invisto na equipe e eles acabam sendo contratados por outra empresa que paga 3 vezes mais ou saem para empreender. Ele quer mentoria online, viu? Viu, Leia? Para mentoria mais caro, Rodrigo. Não, assim... É uma série de fatores, tá? Às vezes, não é o caso do Rodrigo, não é o teu caso, também que investe em treinamento. Nós temos, né, vários colaboradores teus que participam dos nossos treinamentos. Tem algumas empresas que pensam assim, eu não vou investir porque ou a pessoa vai sair, até para receber mais, ou a pessoa vai abrir sua empresa. Tá. Tu corre o risco de perder essa pessoa. Tu corre o risco de investir nessa pessoa e de perder essa pessoa. Se você não ajudar a pessoa a se desenvolver, você corre o risco de ficar com ela o resto da vida. Meia boca. Né? Aí tem que ver o risco que você quer correr. Tem alguns riscos que tem outra frase que eu gosto, né? Tem alguns riscos que você não pode correr. E tem outros que você não pode deixar de correr. Para a tua empresa crescer, você tem que ter pessoas se desenvolvendo. E se você... Aí começa lá no processo seletivo, né? Você já identifica que a pessoa, ela pode sair. Ela pode sair porque ela tem algumas características mais natas dela, né? E, óbvio, tu tá sempre correndo o risco de que ela saia.
Mas não investir também não é a solução. Porque senão a pessoa vai estar lá e ela vai estar rendendo menos do que ela poderia se você tivesse investido. Então, mesmo que a pessoa fique, digamos, 6 meses, 1 ano na empresa, 1 ano e meio, 2 anos na empresa, se ela estiver desempenhando 100% do seu potencial, tá beleza. Tanto a empresa ganhou, como a pessoa ganhou. Ganhou experiência, ganhou aprendizado, conquistou, né? Isso, ninguém ganha nada, não gosto muito dessa palavra. Ninguém ganha nada, né? A gente conquista. Nem dinheiro a gente ganha, a gente faz, né? Dinheiro. Faz. E aí a pessoa aprendeu, porque ela estava lá se puxando, né? Teve investimento nela, e a empresa também ganhou, né? Saiu lucrando, e o lucro é bom, porque investiu e a pessoa deu retorno. O que algumas empresas fazem é pagar um percentual, e aí, obviamente, você tem que consultar a questão legal, né? Mas algumas empresas fazem um acordo, assim, um acerto. Ó, eu te pago. Às vezes a pessoa quer fazer e não quer pagar. E vai lá pedir para a empresa. Eu pago, tá? Daí eu pago em 5 vezes, 6 vezes, não sei, né? E você me paga em 12, 15, 20. Pode. Você me paga tudo, só que em vez de você pagar em 2, 3, 4, 5 vezes, você paga em 15 vezes. Só que é o seguinte, se você sair, você me reembolsa. Outra situação é a empresa que pode dividir, né? Rateia. A empresa paga metade, ou 30%, 50%, 80%, e o colaborador paga o outro percentual. E a questão de como se vai perder ou não a pessoa, aí entra outras coisas, né? Entra o clima de trabalho, e às vezes tá tudo bem, e agora falando assim nessa gurizada, né, 18 a 25 anos aí, né, tá tudo bem, a pessoa tá super encaixada, super alinhada na empresa, e aí ela começa a namorar alguém. E essa namorada é uma pessoa que é mais acomodada, já não gosta muito que a pessoa tenha trabalho fora do expediente, daí já começa aqui, né? E aí daqui a pouco a pessoa baixa o rendimento e o gestor que não está atento não consegue perceber por que isso. E às vezes a pessoa acaba saindo, né? Mas por quê? A pessoa mudou? Não, ela continua do jeito que ela é. Ela está agindo de forma diferente porque ela está sendo influenciada. Ela passa 8 horas contigo no trabalho, mas ela passa daí as outras 16 com uma outra pessoa que está influenciando. Então, isso também é algo a se levar em consideração. Por isso que eu digo, cuide bem quem são os parceiros, né? Se não é alguém que vai ajudar, pelo menos alguém que não atrapalhe. E tá tudo bem. Porque você ter alguém que te empate a vida, vai ser difícil você crescer numa empresa ou ter a tua empresa. Né? Vai ser bem difícil. Você vai ficar bem limitado. E como é que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher um parceiro? Como é que eu vou escolher uma namorada, um namorado? Né? Eu tenho uma conhecida amiga minha, que ela tem os filhos mais velhos, e ela sempre disse para os filhos, escolhe como se fosse um processo seletivo para a tua empresa. Tenha critério. Porque depois do primeiro beijinho, tu se empolga. E aí você já está envolvida. Tem um beijo bom, tem um cheiro bom, então eu vou ficar com ela. E às vezes não é aquela pessoa que tem os critérios que você colocou como importantes para ti. Então, a gente saiu do assunto aí, né? Mas eu acho que é importante isso, porque é alguém que vai compartilhar a tua vida, né? E se você Sim. quer... E normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas em entrevistas ou nos treinamentos, o que você quer? Eu quero crescer, eu quero ganhar mais, quero receber mais, né? Quero ter uma melhor remuneração, quero assumir uma função de liderança, eu quero ser líder. Ontem, no treinamento mesmo, tinha uma pessoa que o objetivo dela é ser diretora da empresa, ela é funcionária, né? Bom, se você quer isso, de alguma forma você vai ter que desenvolver características empreendedoras. Então, Senão você não vai conseguir isso. Deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo aqui na empresa. Teve um momento, assim, acho que foi uns 2 anos atrás, que eu fiz uma reunião com a minha equipe e daí eu perguntei assim para as meninas, né? Quais são os objetivos de vocês, de vida, né? A gente conversava sobre clima organizacional e tudo. E aí a gente conversou informalmente e uma delas disse bem assim para mim, eu quero teu lugar.
E eu olhei, beleza. Porque, imagina, claro que um dia eu quero, né, me aposentar ou fazer outra coisa ou ter mais tempo para fazer outras coisas. Ótimo se alguém chegar para mim e disser, eu quero o teu lugar. Perfeito. Porque daí eu sei que ela vai fazer... E ela realmente, assim, ela investiu nela, ela conversou com a empresa para a empresa investir nela. Claro, por outros motivos pessoais dela, ela teve que se desligar da empresa. Mas, assim, ó, me marcou bastante porque ela chegou e disse, ela foi sincera. Porque eu disse, ó, me digam com sinceridade, o que vocês pensam para o futuro de vocês? Em todas as áreas, né? Na saúde, na vida profissional, pessoal. E aí ela foi muito sincera. E todas elas sempre são, né? E eu gosto muito da minha equipe, gosto de todas elas. E eu sei que elas se identificam muito comigo também com essa questão de buscar, né, o estudo. Todas elas têm mais do que só a graduação, todas elas estão em constante estudo, em constante aprendizado. E, inclusive, agora que tu falou, a questão de com quem a gente se relaciona, e aí não vou colocar só namorado, namorada, mas vamos colocar pai, mãe, irmão, as pessoas com as quais a gente convive. Isso. E aí tem uma pesquisa lá que diz que a gente é, né, a média da soma das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Tá. Olhando o nosso cenário agora, digamos que a gente não está convivendo, não está podendo fazer network presencial, não está convivendo nós que éramos acostumados em entidades, né, empresariais, a gente está convivendo muito pelo WhatsApp, só que falta, né, aquele convívio. Bom, então se eu não estou convivendo com pessoas para melhorar minha média, aumentar, posso aí incluir livros? Eu posso ser influenciado dentro dessa média das 5 pessoas por livros? Claro. Por treinamentos gratuitos mesmo, online? Essa live, por exemplo. Essa live. Tem pessoas aqui que não tem que te dar... Não tem que ter presença, né? A gente estão aqui porque querem. Não tem. Então... Inclusive, eu vou registrar 3 presenças muito importantes para mim. A minha mãe, em primeiro lugar, que eu vi que está assistindo, então é uma presença muito importante para mim. E não menos importante, mas por não ser a minha mãe, a diretora da URI, a Berenice, que é a nossa diretora administrativa, nossa colega administradora, e o Nedson, que é nosso colega administrador, foi prêmio Mérito Administrador no setor de ensino em 2020, que é da FEMA, né, que inclusive hoje ele compartilhou nas redes dele, da FEMA de Santa Rosa, né, a nossa live. Então, são presenças que eu quero registrar, que são bastante importantes, né, para a formação de profissionais, né, que estão aí dia a dia convivendo principalmente com essa geração. E aí, falando em geração, então eu vou voltar um pouquinho nessa questão da influência pelos livros, pelos cursos, pelas pessoas e a questão assim do porquê que hoje a gente está tendo uma desistência tão fácil dessa nova geração. Por que eles quando a gente faz a entrevista, eles falam, né, que eles estão dispostos, eles apresentam, inclusive, habilidades, né, que é o que nós, empresários, empreendedores, queremos do profissional. Só que aí eles, às vezes, não ficam muito tempo na empresa, né, que não dá nem tempo da gente ver o comportamento mesmo. Às vezes dá, às vezes não. E aí entra numa outra situação que o Rodrigo falou na semana passada, que o colaborador, por vezes, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. E a gente tem falado muito de comportamento, né? Muito mesmo. Então, assim, que tipo de comportamento que a gente pode prestar atenção na hora da contratação dessa geração, e é essa geração que está nos ouvindo, né? Por quê? Porque eles precisam saber o que nós, empreendedores, estamos prestando atenção neles, até para eles se darem conta no autodesenvolvimento, no autoconhecimento deles, que eles fazem ou não coisas que lá na empresa vai interferir. Porque quando a gente contrata, a gente investe um tempo para fazer o recrutamento, um tempo para fazer a seleção. Tempo para a gente é precioso,
né? E Sim. aí tu investe tempo para integrar uma pessoa na empresa e contar tudo o que acontece, como é o funcionamento da empresa, e daí ela vem e fica, sei lá, 30 dias, 20 dias, 90 dias, e ela não se adaptou, né? Então, o que tu pode falar, assim, para os dois lados? Para o nosso aluno, que está nessa faixa etária e essa geração, e para nós, empreendedores, que tem muitos aqui assistindo também, para a gente poder entender um pouco mais essa geração. Tá. Bom, você falou das presenças que estão aí, né, Vivi? E o próprio Nedson. Se você intraempreendedor, tu é empreendedor lá na Uniparma, você é intraempreendedor na URI, né? E quantos professores têm feito isso, né? Talvez não todos, né? Essa coisa do você é a média das 5 pessoas. Você está em casa, você não está convivendo com as outras pessoas, mas você pode ler um livro, o Nedson tem conteúdos maravilhosos que ele coloca. Eu normalmente, quando eu vejo, eu curto, eu comento. Você tem postado um monte de coisas. Muito provavelmente, vamos imaginar que esteja alguém, né? Que você tem alguém aqui que não está trabalhando. Um bom entrevistador, ele não vai te perguntar assim, ó, o que você faria se... Né? Essa é uma entrevista hipotética, né? Se acontecer isso. O bom entrevistador, ele faz o que a gente chama de perguntas situacionais. Né? O que você fez? É para o passado. O que você fez enquanto você não estava trabalhando? Eu estava em casa, porque era pandemia. Tá. E o que você leu? Às vezes. A pessoa diz, pois eu estava lendo um livro lá, mas que eu não me lembro o nome, sobre o que era. Tu tenta ajudar, porque ao contrário do que muitos pensam, o entrevistador ele está querendo me pegar. Não, gente, não. O entrevistador, assim, ele reza toda noite para que todos os que ele entrevista sejam as pessoas que ele está procurando. Porque é uma trabalheira, né? Então, o entrevistador ele chega e diz assim, tá, mas sobre o que era? Mas para te ajudar, né? Pois eu não lembro muito bem. Como assim? Não leu, não tem o hábito da leitura. E quem não lê tem pouco vocabulário, não faz muitas conexões, tem mais dificuldade para conectar pontos, tem uma cultura mais limitada. Você não gosta de ler. Hoje em dia tem muito conteúdo na internet legal. Tem palestras, tem, inclusive, gratuito, né? Então, a pergunta que vão te fazer, se você não estava trabalhando, é o que você fez até aqui. Não é o que você pensa em fazer numa próxima vez, não. O que você fez até aqui? Eu eu navego na internet. Legal. Qual foi o último site que você acessou? Pois é. Foi lá do G1. Tá, e qual foi a notícia que você viu? Que o Palmeiras ganhou, não sei... Então, você aproveitou o teu tempo de maneira sábia, né? De maneira inteligente ou não? Você leu, o que você fez, né? E se você está trabalhando e está em busca de um outro emprego, ou se você já trabalhou e está em busca de outro emprego, o teu entrevistador ele vai dizer assim, quais foram os objetivos que você obteve no teu último emprego? Quais foram as realizações? Qual foi a última ideia? Não é nem se você deu uma ideia. Qual foi a última ideia legal ou a ideia mais legal que você deu no teu último emprego? Me conta como é que foi isso. Se tu não agiu como protagonista, se você não puxou a responsabilidade para ti em nada, vai ser difícil que você tenha o que contar, né? Sim. Então, cuidar muito dessa questão. O Rodrigo também falou das redes sociais. A gente entende que as redes sociais são uma extensão da pessoa, sim. Sem contar, Dani, que não é necessariamente ler, né? Porque hoje a gente tem aí podcast, tem livro em áudio, tem as próprias lives, né? Eu tenho um hábito, assim, que eu ouço muitas coisas, eu tô trabalhando e tô ouvindo, às vezes, um
evento no YouTube, que eu não preciso prestar atenção porque não vai... visualmente, eu não preciso prestar atenção porque não vai ter apresentação. São pessoas conversando. Numa live, são pessoas conversando. Então, assim, às vezes eu posso estar fazendo uma caminhada aliada, né, a um conteúdo informativo por áudio, né? Então, às vezes eu posso estar cozinhando, né, e usando esse mesmo tempo para fazer outra atividade, né, que traga conhecimento, que traga informação para a gente. E aí, dentro disso, a gente também desenvolve, né, essa habilidade da multitarefa. Porque no momento que tu tá praticando, né, uma ginástica lá pro teu cérebro, tu tá lendo uma coisa, daí tu tá ouvindo outra, ou tu tá manuseando, né, fazendo alguma coisa. A Rafa lembrou aí do Clubhouse também. Clubhouse. É isso aí, tem forma, não tem desculpa pra pessoa dizer, não tive acesso a livro, não tive acesso. Não, e assim, ó, sem contar que gratuito, hoje a gente tem conteúdos excelentes, com profissionais renomados. Exatamente, tem muita coisa, tem blog, tem canal no YouTube, a gente, né, você tem o teu canal no YouTube, nós temos canal no YouTube, a gente coloca lá conteúdo, tem muita gente hoje produzindo conteúdo gratuito que é legal, que é relevante, e você segue aquelas pessoas que você mais se identifica. O importante é você buscar isso, né, porque o intraempreendedor, uma das características que é importante que esse intraempreendedor tenha, a gente chama isso de linguagem universal dos negócios. Né? Se você está trabalhando numa empresa, e aí eu também digo para os proprietários, para os empreendedores, né? Observe quem são aquelas pessoas da tua equipe que elas não cuidam só do seu trabalho, mas elas se importam com o cliente. Elas, por exemplo, até nós comentamos no Starter, tem gente que quando vai entrar em férias, coloca uma semana lá, férias, download, né? Lá que começa, lá nas redes sociais. Daí, assim, é uma festa quando vai tirar férias. E quando vai tirar férias e tu fala qualquer coisa de trabalho, nem me fala, porque agora eu tô em férias. Cara, o intraempreendedor é aquele que se ele vai para um hotel, agora tá difícil, né? O intraempreendedor é aquele que vai para o hotel, digamos que ele trabalhe na área financeira, ou que ele trabalha em treinamento, ou sei lá, qualquer área. Ele vai falar com o garçom, escuta, como é que funciona a tua coisa aqui? Eu sou daquelas que eu vou falar com o gerente, com o garçom, eu abordo o garçom, eu abordo o cara que está servindo a mesa lá. Daí, quando eu vejo, eu estou lá falando com o gerente, que é justamente você. Aí você volta para a empresa e diz assim, chefe, fulano, eu fiz uma viagem e eu vi um negócio muito legal lá naquele hotel que eu estava, que a gente pode adaptar para fazer aqui. Ó, presta atenção nesse cara, nessa guria, né, nessa pessoa, porque ele tá pensando além. Ou então, manda fotos. Olha, eu vi isso aqui, eu tô numa cidade X lá, e eu vi a maneira como colocam os produtos na vitrine. Tira foto, manda pro chefe. Tá, mas o cara trabalha, ele é analista de RH. Ele não tem nada a ver com a parte comercial, né? Sim, mas ele tá ligado. Ele tá ligado, ele encontrou alguém na rua, foi no supermercado, encontrou um cliente, ao invés de falar, né, coisas que a gente fala sempre, da pandemia, do tempo e tal. Senhor é nosso cliente, né? Faz tempo que eu não vejo o senhor. E aí, como é que foi? Daqui a pouco ele descobre que o cliente foi mal atendido, daqui a pouco ele descobre que ele teve um problema que não foi resolvido por alguém, e ele pode chegar, e não precisa dizer, né, dedurar, chegar e falar com o gerente, né, com a pessoa responsável do setor, olha, eu encontrei o seu fulano de tal, e ele me falou que aconteceu tal coisa na empresa. Quem sabe a gente entra em contato com ele. Quer dizer, não vai resolver, a pessoa daqui a pouco não tem nem a competência para resolver, mas ele se importa. E a gente precisa de gente que se importe com aquilo que está fazendo. Porque você não... Mas no que a tua função faz falta na tua empresa? A maioria das pessoas não sabe dizer. Isso é triste, né, Vivi? Isso é triste. Não é triste só para essa empresa. Não é triste só para a empresa. Porque quando vê a pessoa está passando 5, 10, 15 anos naquela empresa lá, e ela, quando olha para trás, vê o tempo que passou só. E aí a empregabilidade dela foi, né?
Sem contar também na desmotivação que ela tem consigo e que acaba contagiando a equipe, né? Acaba contagiando a equipe. Nós temos aí 2 minutos ainda para a gente deixar ela salva. Passou rápido. Nossa, a gente tinha muita coisa ainda para conversar. A gente nem contou da nossa viagem para Disney, né? Que a gente foi lá estudar os bastidores da Disney. Tantas coisas que a gente já fez junto, né? Desde o voluntariado aí na associação, você na associação comercial, eu na CDL, na startup junto com o Rodrigo, né? Então a gente tem aí uma pena que a gente não pôde continuar, né? Por enquanto. Mas o principal que a gente queria trazer, a gente conseguiu trazer, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a você pelo teu tempo, né, por todo o conhecimento que tu te propôs a trazer para nós, embora no pouco tempo. A gente sabe que é muita história para 1 hora. Agradecer o pessoal que esteve aqui conosco e que já esteve na semana passada ouvindo o Rodrigo. E já quero deixar também o convite para a semana que vem, dia 26. Vem falar conosco. Eu estava pensando, fui olhar no calendário. O Felipe da Esperato. O assunto da live, o assunto da semana que vem vai ser empreender no mercado financeiro com o Felipe Fontana da Esperato. Então, Dani, eu quero deixar os últimos minutinhos, o último minutinho para ti, ó. O Tarcísio tá aí, com a irmã do Felipe, o Douglas, nossa, cheio de gente que trabalha conosco no voluntariado, que se dedica, empreende, né? Que legal. Então, 1 minuto para ti te despedir e daí a gente encerra e deixa Só tem a agradecer, Vivi. Só tem a agradecer. A gente tem um propósito bem claro na Groker, que é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. E a gente acredita que através do conhecimento é o início, né, do autoconhecimento. Então, eu estou aqui cumprindo aquele nosso propósito, a missão que a gente tem. Eu fico muito feliz de ser lembrado, de poder ajudar de alguma forma. Me coloco à disposição. Dou os parabéns para ti por essa iniciativa, grande iniciativa. Você é o maior exemplo aqui de empreendedorismo. E desejo muito sucesso, agradeço a presença dos nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos. E a minha mãe não tem Instagram, mas eu vou pegar no YouTube e ela pediu para eu mandar para ela. Muito obrigada, viu, Vivi? Tá, jóia. E ela sempre conversa comigo pelo Face. Quando eu posto alguma coisa, ela curta, ela comenta. A tua mãe, ela é minha seguidora também lá. Que legal, viu? Tu nem sabia, né? Mas ela faz. Não sabia. Fico bem feliz. Então, Joia, joia, Dani. Muito, muito obrigada. Viu? Olha ali, ó. Olha ali atrás, lembra? Óbvio. Tudinho. Então tá joia. Tá bom. Valeu. Beijão, Dani. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Não perca a entrevista da Esperato. Do Felipe, isso. Do Felipe da Esperato. Beijão. Beijo.